Boa tarde, crianças. Sejam bem-vindos a mais um dia. Tô tentando gravar o vídeo porque deu um problema. Eu tô gravando tudo de novo, gente. Acredita nisso? Vamos lá. A atividade de hoje vai ser na página 30, tá bom? Lá no caderno de atividades 1. Esse aqui é o dever de ciências e outro de português, tá bom? Vamos ao dever de ciências. O dever de ciências ele vai voltar um pouco no tema da fotossíntese. Por quê? Na última atividade, os últimos assuntos que a gente trabalhou foi a cadeia alimentar. E o que a gente pôde aprender lá é que o produtor é o primeiro na cadeia alimentar. Por quê? Ele é o único dos seres vivos que é capaz de produzir sua própria energia. Ele não precisa se alimentar de outros animais, né, para conseguir produzir sua energia. Ele se alimenta basicamente da água e dos nutrientes extraídos do solo e da luz solar, certo? Por que a gente vai estudar hoje novamente a fotossíntese, gente? Porque a gente vai entender um pouquinho agora a relação existente e a dependência que existe da fotossíntese para nós, seres humanos, e da fotossíntese para as nossas próprias criações. Por exemplo, primeiro vamos só lembrar o que é a fotossíntese. O que é a fotossíntese, gente? A fotossíntese ele é um processo químico que acontece nas folhas das árvores, tá bom? Em que, a partir da água e dos nutrientes absorvidos pelo solo, tá bom? Da luz solar recebida e do gás carbônico absorvido pelas folhas, né? E junto ali com a glicose que está no corpo das folhas e no corpo da árvore, ela realiza um processo chamado fotossíntese. E o produto, o resultado dessa fotossíntese, que é o que a árvore vai expelir depois dela fazer esse processo químico, é o gás carbônico. Vocês vão ver essas siglas aqui, tá, gente? Que são os símbolos químicos desses elementos. Gás carbônico é o CO2, água é H2O, o oxigênio é o O2 e a glicose é o C6H12O6. Eu acho que é o 6 aqui. Deve ser. Tá um pouquinho embaçada a imagem. Isso aqui, gente, esse processo, ele é muito importante, tá bom? Para nossa vida, porque o produto do oxigênio, desculpe, o produto da fotossíntese é o oxigênio. O oxigênio gerado pela planta, ela é benéfica ao ser humano porque ela garante o elemento essencial para que nós possamos sobreviver, que é respirar. E a nossa respiração é realizada com o uso do oxigênio. Se nós estivermos num ambiente que não tem oxigênio, nós acabamos, né, não ficando vivos, tá bom? E nesse caso aqui, assim como a maioria dos seres vivos, inclusive, grande maioria. E também, né, outra coisa muito importante que é gerada pela fotossíntese é que hoje em dia, com toda a criação humana através de máquinas, de carros, de outros tipos de veículos, de indústrias, você tem uma, uma, uma você tem uma dispersão maior de gás carbônico na Terra. E a árvore ela acaba ajudando através da fotossíntese nesse processo de transformar esse gás carbônico em gás oxigênio, que é o que nós precisamos para respirar. Esse é outro ponto muito importante, resultado, tá bom, da fotossíntese. Essa transformação do excesso de gás carbônico produzido pelo próprio ser humano, essa transformação desse gás em gás oxigênio, que é o gás que é benéfico para nós, tá bom? Aliás, não é benéfica a palavra correta, porque benéfica é algo no sentido de que só te beneficia, mas não. O gás oxigênio não é só benéfico, o gás oxigênio ele é essencial para nos mantermos vivos, certo? Outra coisa também interessante a gente aqui pensar é que esse produto que é o oxigênio, ele de certa forma também ele acaba sendo um elemento fundamental para que as criações humanas, como por exemplo as máquinas, ou veículos, ou indústrias, possam funcionar.
Por quê, gente? Porque grandes motores, por exemplo, o que vai movimentar uma indústria, por exemplo, ou movimentar um carro? São motores, certo? Ali sempre vai ter alguma coisa funcionando e aquilo quando funciona, você já viu que carro, por exemplo, usa gasolina, né? Quando você queima, você usa um produto desse, você está queimando ele e com a queima dele você gera energia. Mas para você poder queimar qualquer coisa, você precisa ter a presença de oxigênio. Se você pegasse uma bola de fogo, não, uma chama, e essa chama você conseguisse isolar do ambiente de forma que ela não recebesse oxigênio, essa chama simplesmente apagaria, porque o fogo, quando você está vendo fogo, o fogo consome oxigênio. É por isso que não sei se você já viu alguma vez seu pai, sua mãe ou alguém da sua família fazendo churrasco, a pessoa abana e você vê que começa a pegar fogo mais rápido, porque você está jogando um pouco mais de oxigênio para cima daquela região. Claro que se você jogar com muita força, apaga de vez. Mas se você jogar devagar, você está alimentando o fogo com mais oxigênio e ele acaba aumentando a labareda dele. E ele acaba queimando mais intensidade também. Então é por isso que o oxigênio, além de ser benéfico para o ser humano, ele também é um elemento essencial para a criação do ser humano, que são as máquinas, os carros, os veículos, as indústrias, todos aqueles recursos do homem que existe hoje que dependem principalmente de produção de energia, certo? Com base em combustão de combustível, ficou até um trocadilho, né? Como por exemplo é o carro. O carro usa gasolina, ele queima a gasolina e transforma aquilo em energia para que o carro possa se mover. Entenderam? Se não tiver oxigênio para que ajude a queimar a gasolina, simplesmente a gasolina não acende. E aí o carro não anda, tá bom? E aí você, dada essa explicação, vai responder essas duas perguntas aqui, gente. Qual a importância desse processo? Quando ele fala desse processo, é da fotossíntese. Aí, com base na explicação, você vai explicar aqui, gente. Qual a importância? Transformar gás carbônico em oxigênio que beneficia o ser humano. Diminuir a quantidade de gás carbônico presente na atmosfera terrestre. Outra coisa, por que também esse processo é importante, gente? Aí você vai aqui argumentar com base na explicação do que você já aprendeu com essa aula de hoje, com a atividade de hoje e também com as últimas atividades, tá bom? E letra B, você pode fazer uma pesquisa por fora também para escrever aqui outras informações, tá, gente? Não tem problema não. Letra B, um produto da fotossíntese, qual é o produto da fotossíntese? Da fotossíntese, gente, desculpa, é o oxigênio. É combustível para seres vivos em máquinas. Explique essa afirmação. Agora há pouco expliquei para vocês. Por que o oxigênio é combustível para os seres vivos e para as máquinas? Porque o ser vivo depende do oxigênio para respirar e manter ali todos os seus processos orgânicos funcionando em perfeita harmonia, certo? Seu organismo, desculpa. E as máquinas dependem para que ela possa principalmente que as suas funções funcionem a partir da queima de combustíveis. Por exemplo, um carro não pode andar sem que haja oxigênio. Por quê? Porque o carro usa movimento. O carro ele se move com o motor a combustão e o motor a combustão depende da queima de gasolina, e essa queima só vai acontecer se tiver oxigênio na atmosfera, tá bom? Então por isso que oxigênio também o oxigênio também é combustível para as máquinas, tá bom? Porque ele está ali junto num processo químico que ocorre de forma conjunta para poder ela acontecer, tá bom? Aí você vai tentar explicar essa afirmação com base no que eu expliquei aqui, tá bom, gente? Aí a gente vai para o caderno de atividade
pro caderno de produção textual, gente. A gente vai para a página 17, tá bom? Página 17 e 18. Nessa atividade aqui, a gente vai falar sobre o gênero textual música, tá bom? Que é também poema. A diferença do poema para a música é que a música ela tem uma melodia bem marcante, né? E um ritmo bem marcante para poder garantir ali que seja uma coisa divertida e sonora, legal de se acompanhar, né? Mas a estrutura é a mesma de um poema. Temos aqui as estrofes, né? E os versos bem organizados, igual, idêntico a um poema, tá bom? Aqui você vai fazer a leitura desse poema, tá bom? Como exercício, eu não vou ler para não esticar muito o vídeo, certo? E a gente vai para a atividade. Nessa atividade aqui, você vai... Esse aqui é uma outra música, tá bom, gente? Ela já está organizada por estrofes aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar esses trechos dessa música e vai reescrevê-los aqui na ordem correta, tá bom? Eu vou passar com um vídeo extra para vocês essa música aqui, na tuba, a Turma do Balão Mágico. Esse é o nome da música aqui, tá bom? Eu vou passar com um link extra para vocês essa música. E aí vocês vão ouvir, vão ver que a sequência é uma coisa que eu oriento vocês a fazer. Enquanto vocês vão ouvindo a música, aí começou a música. Aí você viu que, por exemplo, essa aqui é o começo, então você coloca 1. Ah, esse aqui é a outra parte, logo em seguida você coloca 2. Ah, esse aqui é a terceira parte que logo vem em seguida da música, você coloca 3. Você vai enumerando só para você logo saber a sequência correta, entenderam? Você vai numerando. E aí depois você vem aqui e só vai escrevendo a sequência de forma correta. Começa aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai reescrever toda a música aqui dentro, tá bom? Como eu falei, você numera só para você se organizar. Escuta a música e já vai vendo qual o primeiro trecho. Aí coloca 1, qual o segundo trecho, 2, 3, só para você se organizar e saber se localizar quem é primeiro depois de quem, tá bom? Depois você reescreve aqui. Uma atividade até simples, né? Você só tem que ter a paciência de escutar a música que eu vou mandar para vocês no link extra. Boa tarde a todos. Faça seu dever com calma. Pensem bem lá sobre a atividade de ciências, que eu sei que ficou um pouquinho apressada a explicação, tá bom? Mas eu quero ver o entendimento de vocês, não tenho medo de colocar lá a sua compreensão do tema. E façam o seu dever com calma. Uma boa tarde a todos. Até mais.